noite, Denilson. Boa noite, professor. Tranquilo. Tranquilo. Eu achei esse papel aí da hora, hein? Esse som daí. É, né? Você viu? Parece que eu É. tô no estúdio aqui, ó, bem tranquilo. Já colocou pra gravar já? Já coloquei. Esqueci ontem, hoje já tá aqui colocado. Tô esperando o pessoal chegar aí, devagarinho, pra gente. Hoje é mais para tirar dúvida mesmo de elementos aí de mineralogia. Se tem alguma dúvida, se tem. Você me enviou o material hoje, né, Denilson? Ou foi ontem? Não foi Foi antes, pô. sexta. Eu só agradeci hoje, porque Ah, hoje que você tá. entrou. Boa noite, Ramon. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia, tranquilo. Tô esperando o pessoal chegar, gente, pra gente. Ok. Vocês estão estudando, gente? Estão estudando, fazendo outras listas, fazendo os testinhos. É importante, hein? Esperar mais, esperar mais alguns minutinhos e a gente começa. Se tiver dúvida, a gente vai entrar no assunto novo. Um negócio aqui. Deixa eu ver se chegou gente aqui, porque às vezes tem chegado gente. Não sei porque. Não tá, não, pessoal, não está disponível para vocês no. Não está disponível para vocês no site lá no Ava ou não? Aliás, está disponível para vocês no Ava ou não? Porque eu não sei se. Porque a gente colocou uma data limite, eu acho que eu coloquei até essa semana, mas eu não sei se. Eu não me lembro se eu coloquei até essa semana ou se foi até a semana anterior. Mas ainda aparece o link lá? Alô? O meu link eu tô pegando pelo WhatsApp, professor. Hum, Mandado. sim. Mas você tá na disciplina, né? Isso, tô na disciplina. Hoje eu vi o AVA lá, eu não vi um link no AVA não. Não sei que. Tipo, tem a primeira etapa do AVA, a segunda, a terceira, que liberou a partir do dia 13. Eu tô na terceira, não tinha nenhum link não. Uai, estranho.
achando que o pessoal não está sabendo, achando que não vai ter aula hoje, mas tem normal. É que o link ele passou lá para, eu acho que para unidade 2. Eu achei lá na unidade 2, sessão 1. Mas ainda tá lá, né? Tá. Tá, beleza. Eu queria saber se estava desativado. É porque tá meio bagunçado. Tem alguns que tá na primeira, tem outros que tá perdido pelo meio do AVA lá. Aí de vez em quando fica meio complicado para achar. Entendi. Entendi. Bom, pessoal, Entendi. Pessoal, vocês estudaram, tá com alguma dúvida? Se não tiver, eu vou começar outra matéria, mas essa matéria não vai, a que a gente for dar agora, não vai cair não, tá? Inclusive, só um adendo, esse novo assunto, que seria a aula de hoje, a gente ia falar falaria sobre a formação dos solos agora mesmo, com uma definição de acordo com a Embrapa, né? Então, a Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela dá para a gente uma classificação, né, de solos, que quando a gente vai para campo, né, a gente vai para campo, a gente faz então, só para a gente entender. Então, veja, a gente estudou lá os minerais, né, estudou as rochas, e agora a gente vai ver, ou seja, formou o solo. Então, como é que esse solo é formado, né? Quais são as camadas? A gente vai ter lá dividido em horizontes, certo? Então, a aula de hoje a gente iria ver quais são esses tipos de solos que existem, né? Os solos mais comuns no Brasil e como eles são classificados, né? E é bem interessante. Mas eu vou deixar para as dúvidas. Se a gente conseguir fazer até até mais ou menos, se tirar dúvida, até mais ou menos umas 8 horas, a gente dá aula. Senão, a gente segue só com as dúvidas mesmo e depois depois semana que vem, na outra semana, depois da prova, a gente entra com a aula normal. Tá bom? Mas pode ir lá. Boa noite, Alan. Mas pode falar suas dúvidas, gente. Boa noite, professor. Alô? Eu tô com dúvida mais referente à questão 3 da lista. Ai, meu Deus, cadê a questão 3? Deixa eu achar aqui. Questão 3. Questão 3. Você lembra qual que é o título que eu coloquei? Eu coloquei lista de exercícios. Achei. Questão mineralogia. Questão 3. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Interessante. Deixa eu achar aqui. Tá abrindo. Luiz. Boa noite, Luiz. Professor, Opa. Quem? Alan? isso. Pode falar. Tá um pouquinho longe a sua voz. Pode falar. Até quando para entregar aquele trabalho, aquelas atividades? Olha, então, já deveria ser entregue, mas pode mandar ainda essa semana. Beleza, então. Eu aceito. Aí Obrigado. só eu fazer as correções lá com o coordenador sem problema. Tudo bem, então. Deixa eu achar aqui. Você já falou da prova? Não, então. Peraí, deixa eu só
O pessoal vai chegando aqui aos poucos, eu vou... Ó, vai chegando, cada hora chega um. Deixa eu só admitir o pessoal aqui na aula. Boa noite, quem chegou agora. Então, eu vou aqui auxiliar aqui, encaminhar, né, a questão que a Samara colocou para a gente. Deixa eu só colocar aqui essa questão para todo mundo ver e ficar mais fácil aqui. Tá visível? Tá. Então, olha, pessoal. Então, o que ele fala aí, ó? Duas espécies minerais, eu não sei que espécies minerais são essas. Pode ser um quartzo, pode ser um basalto não. Pode ser uma apatita, pode ser um gipsita, eu não sei que material que espécie mineral que é, né? Então, eu tenho duas áreas de empréstimos, né? Que eu tenho dois minerais. E aí, esse mineral, eles foram levados para o laboratório para determinar o peso específico deles, né? Pelo método do balão volumétrico. Esse método do balão volumétrico é o que a gente viu lá na aula de solos, de um dos métodos para calcular o peso específico natural, ou, desculpa, peso específico das partículas, né? Peso específico, né, dessa partícula. Então, como foi feito aqui? Então, esse material, né, esse mineral, ele foi coletado aí, ele foi fracionado, né? E aí, a gente... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não vou ter. Senão, eu ia mostrar para vocês, né, como é feito o esquema, né, do ensaio do balão volumétrico. Enfim. E esse balão volumétrico, né, ele dá a resposta em densidade. Aí eu vou lá e multiplico por 10, aí eu vou ter o resultado em peso específico em quilonewton por metro cúbico, que está aqui, ó, esses dois valores aí. E aí é o seguinte, lembra que lá em solos eu sempre falo, né, os solos, né, normalmente, porque que acontece? Esse ensaio de peso específico, ele vai me dar, por isso que ele fala, né, peso específico dos sólidos, peso específico das partículas, peso específico dos grãos, que é tudo sinônimo. Ele vai me dizer a quantidade de minerais presente no solo. Só que aqui eu estou fazendo um ensaio direto com o mineral. Então, tem dois minerais, né, um mineral A e um mineral B. E aí ele me dá um resultado, né, aí de 26,66 para o mineral A e para o mineral B, 22,98. O que isso quer mostrar para mim? Eu sei que o peso específico dos sólidos, né, nos solos brasileiros, ele é em torno entre 25 até 29 kN por metro cúbico. O solo A, você encontrou em 26,66, ou seja, é um solo bem característico da nossa região. Já o solo B... Boa noite, Igor. Já o solo B... Boa noite. Ele deu um valor aí de 22,98. Ou seja, ele está bem abaixo do que normalmente acontece, né? Então, aí você tem o resultado, eu quero saber de você. Qual desses dois você usaria como área de empréstimo para a compactação, né, de obras de terra? Então, obras de terras entende-se aí um aterro, uma barragem de terra, uma estrada, né, uma rodovia, enfim, um muro de arrimo. Então, assim, obras que eu vou utilizar, que o meu objeto de estudo é o solo, é a terra.
E aí, eu obtive esse mineral aí. Por que que eu falo isso? Porque esse mineral, onde eu encontrei esse mineral, o solo que vai originar desse mineral, ele vai ter o resultado de peso específico que vai ser igual ao do mineral, né? Porque o solo, ele é o peso específico, o resultado é o que mostra nesses minerais, é o que está presente ali. Então, por exemplo, um lugar que tem muito quartzo, né? Eu tenho solo, mas eu tenho muito quartzo, vai me dar um peso específico 27,5, 26,5, é o que a gente utiliza. Agora, se eu fizer um outro ensaio, né, com outro solo de uma outra região, pode me dar um outro valor. Nesse caso aqui, olha, eu achei praticamente 23 kN por metro cúbico aí, o B. Samara, qual que você tinha escolhido ou o que você não tinha entendido? Então, eu escolhi o A por ele ter um volume menor e um peso maior. Você foi para o lado matemático. Interessante. Ok, a resposta está certa, é o solo A. Agora, tem algo que diz mais aí. O que? O solo B, né? Isso assim, é uma questão assim que é uma indicação que esse solo B aqui, ó, ele pode ser um solo extremamente compressível, ou seja, ele pode ser um solo orgânico. Então, para a gente não é interessante em termos para usar em obras de terra, para compactação, né? Porque eu vou ter problema aí de recalque, né? Vou ter problema de adensamento. Então, o solo B, em hipótese alguma, eu vou escolher. Porque se eu olhar simplesmente pelo resultado, eu não fui lá no solo, né? Não fui lá na região, não fui. Então, esse material, por exemplo, esse mineral, pode ser uma turfa, entendeu? Pode ser uma turfa, pode ser um solo orgânico. Então, ele é muito compressível. Então, não é interessante ele utilizar esse material, tá? Então, quanto maior o peso específico das partículas, mais interessante para a gente, né? Que aí você foi para o lado matemático, né? Que é uma relação de peso pelo volume, né? Quer dizer, se eu tenho mais volume de sólidos, né? Se eu tenho mais volume de sólidos, que eu estou pensando em sólidos, né? Então quer dizer que eu vou ter aí menos vazios, ou seja, menos porosidade, tá certo? Tudo bem até aí? Sim. Tá. Outra dúvida? Alguém mais? Deixa eu só entrar aqui o Antônio e o Humberto. No Instagram? Deixa eu ver. Acho que é no Instagram. Antônio. Boa noite, Antônio. Ah, tá, desligou. Boa noite, professor. Boa noite. Tá. Então, alguém mais tem uma dúvida? Humberto chegou agora, eu estava solucionando a dúvida aqui da Samara, da questão 3 da lista aí de exercício, de elementos. É a mesma dúvida, professor. Pode continuar, então, tá tudo bem. Já tá na lista, tá aí na tela para você, né? Alô? Humberto? Tá, né? Ah, ok. Então... Tá. Sim, eu desliguei o microfone. Tá, então, ó, olha aí, ó. Eu só estava querendo dizer, né? Ela, na resposta dela, ela escolheria, né? Ela usaria, né, para fazer uma compactação para uma obra de terra. Entende-se uma obra de terra, um aterro, né, uma barragem de terra, um muro de arrimo, enfim, alguma obra que o meu objeto de material aí, de estudo seria a terra, né, seria o solo. Então, nesse caso, né, que a gente vai olhar aqui o resultado, que é o peso específico aí das partículas, né? Então, peso específico das partículas, peso específico do sólido, peso específico dos grãos, é tudo sinônimo. Então, quanto maior esse peso específico, nesse caso, para a gente, mais interessante,
né? Porque eu teria, então, uma, digamos assim, uma amostra do que está acontecendo com esse mineral, né? Nesse resultado aqui, o que eu tenho, né? De fato, eu posso ter uma inferência, uma indicação de que o solo B, né? É uma indicação, a gente não sabe. Pode ser que, né? Olhando só o resultado, pode ser que esse solo seja um solo compreensível, ou seja, um solo que vai causar problemas aí, nos dar problema com a questão de recalque, né, adensamento, ou seja, um solo orgânico. Então, não seria interessante em termos para uso de compactação, tá? Então, utilizaria aí o solo A para fazer para fazer uma obra aí de compactação, uma obra de terra, tá certo? Alguém mais? Você teve uma outra. Ontem você começou a falar de uma dúvida, Humberto, dessa lista aí. Foi da número 1. A número 1 pede a associação do material mais pesado para o material mais resistente do material menos resistente. O 2, né? A escala de dureza de Mohs. Isso, exatamente. E aí eu procurei nos livros e não consegui encontrei alguma coisa, né? O talco é o mais sensível, é o mais frágil, e o diamante é o mais forte de todos. Isso eu encontrei. Aí encontrei também que a gipsita é um calcário formado depois de pressão é o cal, com pressão vira a gipsita, a calcita da mesma forma, mas ficou eu não consegui entender por dureza, eu sei que o material que risca a porcelana é o mais forte, é o mais duro. A porcelana são fragmentos, entende, professor? Eu não consegui entender a sua pergunta aqui. Qual? Eu entendi que é o mais forte. A gente tem que numerar aqui do mais forte para o mais fraco, né? Isso. Do mais mole. O mais mole é o talco e o mais duro é o diamante. Pronto. Agora, entre eles, eu não achei. Lá, entre eles, você vai ver que o superior, que tem maior dureza, sempre vai ser, né, o mais duro, no caso, entre o talco e a gipsita. A gipsita, ela é mais dura do que o talco, que é mais duro, que é menos dura do que a calcita. E aí você vai, né, sempre você vai pensando nessa escala, né? Então, você começa lá em cima, né, que é o talco, né, e vai aumentando, né? Porque esse aqui eu poderia fazer escala de uma forma diferente, o inverso, né? Do maior para o menor. Eu só estou fazendo uma escala do menor para o maior. Enfim, mas é isso. Os intermediários, né? Quer dizer, o quartzo, por exemplo, o quartzo, ele é mais duro do que a apatita, por exemplo, do que a fluorita, mas ele é menos duro do que o diamante, o topázio, né? Então, isso, exatamente. É mais isso. Que aí ele pergunta, né? Quais os corpos apresentam maior dureza e os de maior ou de menor força de coesão? Então, coesão tem a ver com o quê? Tem a ver com... Lembra lá da química, lá da parte das interações, das ligações químicas. Então, tem a ver com isso, né? Onde você tem maior coesão entre as partículas. Se o talco é mais fraco e o diamante é mais forte, né, mais duro, mais resistente, então o talco ele tem mais ou menos ligações, ou tem mais ou menos coesão. Tem menos coesão. Tem Por menos isso ele é coesão. mais fraco. Isso, vamos pensar assim, dentro dessa escala aí. Vamos pensar assim, ó, só para a gente ver um geral, ó. Em relação ao temperismo, eu pegar um talco e eu pegar um diamante, colocar no mesmo lugar, né? Com a mesma questão aí de clima, né? Qual deles vai temperizar mais rápido? O talco ou o diamante? Diamante. O diamante. O quê? Qual que vai temperizar mais rápido?
O diamante vai em tempo. Não, o talco. Porque o diamante demora muito tempo para se formar. Também, mas não só isso. Mas porque ele é mais duro, ele é mais coeso. A estrutura dele resistente. é mais resistente do que o talco. Então, o talco. Resiste mais que temperismo. Isso, exatamente. Então, você pensa assim, ó, um material que é mais fácil quebrar. O talco quebra muito mais facilmente do que o quartzo, por exemplo, do que o diamante. Pensa nos extremos, aí no intervalo você consegue medir entre eles. É mais fácil, eu acho que, para a gente entender. Não sei se ficou mais visual para você, nesse sentido. Não, ficou mais fácil. Porém, é o seguinte, se você colocar essa lista de novo, mas você colocar apenas alguns numa relação dessa, numa prova, para a gente entender o que é, por exemplo, eu achei a gipsita, mas eu não achei fluorita, não achei ortoclasse. Tá. Você entendeu? Se você colocar ela aqui, numa coluna, você coloca numa coluna, depois você pede para numerar na coluna do que é mais frágil para o que é mais forte, não vou saber, não vou. Não, não vou isso aí é conseguir. meio que uma decoreba. Você só pensar assim, ó, o talco, você pensa lá, né? Eu penso nos extremos, é mais fácil. E aí os intervalos que vai ficar realmente complicado. Não precisa decorar, não. Não esquece essa ideia de. Talvez eu possa dar, por exemplo, uma escala em forma de um gráfico, e aí pedir uma coisa assim, mas não. Você não precisa. Decorar isso. Não, pelo amor de Deus. Imagina, Tá. tá? Não se preocupa, não. E aí, certo. essa letra F aí, qual dessas espécies seria mais comum nos solos? Qual que você acha? Pensando aí, formação do solo, dos minerais. É a gibsita. Gibsita, quem respondeu? Humberto mesmo? Humberto, a certeza é a gibsita. Porque a gibsita, porque ela é formada, depois do intemperismo, ela é pelo cal e por outro material que vai formar a argila. Vamos lá. Se a gente vê naquela aula de minerais, a gente viu na aula de minerais lá, que o quê? Lembra que tem um gráfico em formato de pizza que fala dos principais minerais. Então, a gente vai ver lá que você vai ver quartzo, você vai ver vários minerais lá, numa ordem, né, num percentual. Então, se você olhar lá, você vai verificar que dentro desses minerais aí, que está nessa escala, né? A gente tem que pensar dessa escala aí, né? A gente vai ver que o quartzo, né? Ele está em bastante proporção no planeta. Mas vamos verificar isso de fato. Eu estou aqui com essa aula só para eu ter certeza aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o quartzo é 12%, né, os feldspatos, né, que está em 58%. Então, ó, os feldspatos seria aí os... cadê aqui os feldspatos? Seria praticamente os ortoclásios aí, né, feldspato potássico. Então, o feldspato potássico, no caso, cadê aqui? No nosso caso aí, o ortoclase e o quartzo, eles estariam aí em maiores quantidades na natureza, tá? Seria mais comum nos solos. Nesse caso seria o quartzo, né? Que é o único que está na lista, ou o outro tá, eu não reparei. Não, o ortoclase aí, de cima. Entendi. Tá certo? O ortoclase e o quartzo. O ortoclase, porque na verdade, quando a gente fala ortoclase, eu estou falando uma gama de ortoclase. Tem vários, aí tem feldspato isso, feldspato aqui e tal. Então, pode colocar o ortoclase. Né? O ortoclase é um grupo aí de minerais que inclui os feldspatos e tal. Tá? Voltando aqui para... aqui está assim, ó, o que você entende por risco? Risco é o fato de
um material acabar danificando o outro, digamos, de uma forma bem leiga. Material mais o risco mais mole. Quem que perguntou? Ramon. Ramon, repete aí sua definição de novo. Não, seria tipo o fato, digamos assim, 2 materiais em atrito. Qual material seria danificado ou é algo desse tipo? Isso. E Humberto respondeu que o material mais duro, risco mais mole. Mais fraco. Exatamente, risco mais mole. Não. Exatamente. Geralmente é um fragmento de porcelana que serve para que você risque. Não é isso? E a porcelana não pode ser rugosa. Tem que ser lisa, lisa, lisa. Lá no laboratório tem uma porcelana, né? Tem uma cumbuquinha de porcelana que a gente utiliza muito para fazer os ensaios, né? Para a gente fazer a deterioração do solo, quando às vezes vem em bloco, né? Às vezes vem muito duro, muito seco, então você tem que quebrar ele para poder passar na peneira. A gente usa, então, a gente usa o pistilo, né? Ou o grão de mão, né? Que fala, que é como se fosse um pistão mesmo, assim, né? Que você vai e coloca o solo na cumbuca de porcelana e vai fazer essa quebra, né? Desse solo aí. Então, você vai quebrar, na verdade, você não vai quebrar a estrutura do solo, né? Você não quebra a estrutura do solo, porque isso não tem jeito, mas você quebra o tamanho, os agregados. Então, um agregado muito grande, né? E você vai ter em tamanhos menores. Tá? Algo mais aí? Outras questões? Essa lista está bem tranquila, gente. Essa lista está bem de boa. Um adendo que eu acho que foi o Matheus que fez uma correção, né? Que aí na questão 1, né? O número aí de um elemento aí, né? Estava certo? É CA, né? Não é carbonato de cálcio, é sulfato de cálcio. Um 3 aí, né? É CaSO4. Estava errado, professor. Isso, estava errado, exatamente. Depois eu fui ver e falei, não, tem razão. Ca é cálcio, né? É sulfato de cálcio hidrolisado aí. Tá? Professor, Pode falar. a definição de laivo. Laivo seria o vestígio de um mineral? O que mais? Dá para ter mais informação aí. Está difícil. Não, eu Dá para ter lembro mais disso daí. informação. Eu lembro. Ele vai me dar essa informação aí, de live. Laivo é uma mancha, professor. Laivo quando você risca, você está me vendo aqui? Está ouvindo? Então, quando você risca, é o pó que fica, é a mancha, é a... Quieta. Desculpa, não consigo explicar. Não, você está indo certo, você está indo bem, você está indo bem. Pode... Então, mas está faltam as palavras, entende? O laivo é quando você pega o material, risca a porcelana, aí a cor daquele material que ficou, ele pode ser vermelhado, a quantidade de pó que ficou eu sei o que é, mas não consigo falar. Mas isso aí não seria traço? Então, mas o laivo é a mancha, não é? O laivo é o sinal, é a mancha, é o risco. Não consigo explicar, desculpa. Não, tá certo, é isso mesmo. Só queria para confundir mesmo. Professor, licença, só um pouquinho. É que a Alessandra tá pedindo para entrar. A Alessandra e a Silvia. Espera aí, deixa eu só aqui.
Obrigado. Vai fazendo isso mesmo. A gente vai. Pronto, já estão entrando. Obrigado. Opa, obrigado. É isso mesmo, gente. O traço seria a cor do material quando ele é riscado, né? Com uma placa de porcelana. Esse é o traço. Quando eu faço traço, né? O laivo é outra coisa, né? É diferente. Essa definição, quem que perguntou foi a Samara, né? A Samara que perguntou. Exatamente. Então, professor, mas como é que fica? A gente põe a definição, é uma mancha deixada pelo material, é mais duro, não mais mole, é um... Não, então, porque assim, tudo são uma coisa, depende da outra, né? Então, quando você vai pegar o material para fazer um teste no laboratório, né? Você pega o material, né? E você vai fazer uma análise, né? Das propriedades físicas desse solo, aliás, desse mineral, né? Então, lá tem brilho, tem cor, né? Tem hábito cristalino, tem clivagem, tem fratura, né? Tem a dureza, tem o traço e tem o laivo, né? Então, o traço seria a cor do pó, né? Quando você risca esse mineral com uma placa de porcelana, né? Ao contrário, né, professor? Material na placa de porcelana, né? O material contra a placa de porcelana. Isso. É. Aí você tem um traço, tá? O laivo não. O laivo já é quando eu falo traço, fala da cor. O laivo como é que fala? É o pozinho que sai quando você faz esse risco. Então você vê que uma coisa tá junto com a outra, né? Uma coisa é a cor que fica no material. Outra coisa é esse pó que sai, né? Dessa riscagem, digamos assim, né? Então, mas você concorda que é muito pouco para definir? Mas- É um pó, esse pó, é nesse pó que vem a cor vermelha, a cor marrom, ele sempre, a definição do material que risca deixa a cor no material riscado. E esse material vai ser sempre o mesmo. Quando ele é vermelho, ele tem um excesso de um material, quando ele é marrom, ele tem um excesso de outro, ou quando ele é mais escuro. É isso, né? Aí o material pode ser, eu não sei te dizer agora o nome do material, mas no caso uma gipsita, por exemplo, que você risca na porcelana, ela vai ser sempre marrom, ou sempre tem a gipsita marrom, a gipsita vermelha, a gipsita preta. Uhum. Tem gipsita de Né? várias cores. Pelo excesso da cor que tem daquele Que local, daquele... que tá como é que fala? O que tá mais, digamos assim, de uma forma bem simplória, né? Bem gritante, né? É o que vai ficar mais, é o que tá mais característico daquele material, né? Isso. Então, não tem uma definição melhor que isso? Não, né? É o pó que é deixado pó que é deixado Professor? do material. Matheus, alguém me chamou aí. Tem alguém Eu. pra entrar? Professor? Oi, não fui eu que te chamei, não. O Robertino. Drive é tipo vestígio de mancha em tinta, em pintura, é isso? Pode ser também. Pode ser também. Ok. Eu fiquei aqui Tá matutando um falando de pouquinho. live, né? Isso. Isso, Ok, obrigado. exatamente, né? É uma marca que fica, né? No caso, uma nódoa, uma mancha, isso é live. Isso, uma nódoa. Eu tinha associado ele à banana, que a banana tem uma nódoa, não tem uma nódoa, né? A mancha. Tinha associado isso. Nódoa é mancha. Uhum. Exatamente.
Pensa aí. E lá e trace a cor. Tá? Algo mais? Ah, tinha também, ou para ficar mais fácil para eles, professor, tanto a madeira quanto a pedra tem o veio. Então, aquela mancha, aquele veio, aquele rasgado na pedra. Exato. Exatamente. Aí, Luiz, você entendeu o que eu expliquei? Como é que tá aqui algumas coisas. Pessoal, é só uma observação que eu tenho notado. Vocês às vezes me mandam a lista, né? E eu já comentei também isso, que a lista ela não precisa, algum exercício da lista, né? Enfim, que vocês me mandam, não necessariamente precisa de dar a resposta certa. Aí, o ideal é que vocês me mandem. Entretanto, eu vejo que tem muitos erros, principalmente no exercício, na atividade 2 que eu pedi para vocês fazerem, que vocês tiraram coisas que não era do lugar que eu pedi para tirar, né? Tinha um site do governo, lá do museu, e aí vocês foram para outro lugar, pegaram coisas Wikipédia, gente, graduação. A Wikipédia é só naquele momento assim, primeiro, para você dar uma resposta para uma outra pessoa em termos, né, de pesquisa, ele não é o suficiente, gente. Porque ali no Wikipédia você pode alterar a qualquer momento. Então você fala assim, o que é um quartzo, aí você vai lá, coloca uma coisa, aí outra pessoa vai lá e coloca. Então você altera com muita frequência esses dados. Então não é confiável. Então o que é confiável? Você tem um site que é do governo, né, que foi passado para vocês, e lá tem muitas, né, que é um museu, né, então tem muitas informações, muita coisa interessante, e dá para ser tirado de lá, né? Só esmiuçar, pesquisar ali, que tem bastante coisa. Então, assim, se eu estou indicando aquele site, utiliza aquele site, gente. Entendeu? A não ser que você utilize um outro site com referências também. Porque aí as pessoas me colocam lá ardósia. Aí põe um monte de característica e eu falo assim, de onde que essa pessoa tirou isso aqui? Vocês estão na graduação, gente. E atividade, por mais que assim, que eu observo, né, que eu falo assim, bom, a pessoa minimamente ela fez, né? Não estou preocupado se está certo ou se está errado. Pelo menos ela fez. Mas não é só sobre isso. Porque eu fico falando, gente, mas olha isso aqui, vocês estão na graduação, gente, vocês estão na graduação, vocês estão aí, né, hoje a gente nem fala em período, mas, sei lá, vocês estão, gente que está formando, então não dá para aceitar esse tipo de coisa, gente, né? Então, assim, fiquem atentos, porque vocês vão chegar em um momento, algum chefe de obra seus aí vai pedir uma coisa, você vai lá e entrega uma folha escrito coisas sem referência, sem nada, ele vai te perguntar, onde você tirou isso? Do Wikipédia. Tipo, ele vai rir da sua cara. Wikipédia não é fonte de pesquisa acadêmica, diretamente. Ela pode servir para você. Opa, e aqui eu vou me dar uma base para entender bem superficial. Para eu ir profundo, vou para um lugar também que faça eu pensar mais sobre isso e ter mais curiosidade sobre isso. Então, fica um adendo aí. Então, assim, dos próximos atividades, eu vou querer mais profundidade nas respostas, tá? E aí eu vou começar a corrigir de fato. Eu não vou dar só um valor porque enviou o material para mim. Eu vou olhar e se não tiver algo conforme, né, a academia, que vocês estão na graduação, eu não vou aceitar, porque, gente, tem muita coisa ali que parecia ser do ensino médio, ou melhor, do ensino fundamental. Ok? Então, nenhuma dúvida a mais, tudo bem até aí? Fui eu que fiz isso, não foi? Não. Porque eu respondi justamente, eu escolhi essa segunda questão para poder responder o ABCDEF.
E aí eu não fui nesse site. Você forneceu realmente, acho que não é Ben-Hur. Eu esqueci o nome do... Eu tinha falado, mas não está aqui na listagem desse museu. Isso. É um museu aí do virtual, né? Digamos assim. Como que é o nome dele mesmo? Deixa eu achar aqui. Peraí, gente, só vou... Pessoal, então, não tendo mais dúvidas, eu vou passar, então, para o novo conteúdo. Esse conteúdo não cai na prova, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Professor, Pode uma falar. pergunta. O Oséias falou que vocês iam fazer uma revisão básica. Vai ocorrer essa revisão? Essa revisão já está sendo as dúvidas que eu estou tirando. Não, ele falou do conteúdo inteiro. Ia fazer uma revisão básica. É isso. Não tem revisão. A revisão minha é dúvida, porque eu não vou fazer uma revisão se vocês não estudaram. Não é para isso, gente. A ideia, quando eu enquanto professor, né, enquanto educador, revisão é em conjunto. Eu não faço revisão, é um conteúdo dado, não. Eu tenho que ter feedback. Qual que é o feedback? A lista de exercícios. Fez esse exercício, entendeu? Não entendi. Qual que é a dúvida? Isso que é revisão. Ou então eu estou estudando não só pela lista, o material, porque eu não entendi aquele conteúdo daquela parte. Porque se vocês acham que revisão é algo que vai cair na prova, não necessariamente. Eu posso dar uma revisão tudo e não cair nada da revisão caiu na prova, entendeu? Não é sobre isso. É sobre o conteúdo da matéria inteira. Professor, Alguém mais? Luiz está sem som, ele quer saber, na questão 4, qual o elemento que dá a diferença de cor entre as micas? Você tem duas micas aí, né? Uma cor... Você tem aí a muscovita mica branca e a biotita mica preta, né? Se a gente olhar deixa eu disponibilizar aqui. Peraí. Se a gente olhar o potássio, alumínio na mica, né? E na biotita você tem potássio também, mas o que você tem dentro? Você tem magnésio e ferro. Então, ferro sempre vai me dar uma cor mais escura, tá? Então, no caso, esses minerais aí, o ferro e o magnésio. O magnésio, às vezes, dá uma cor também amarronzada, o ferro avermelhada, né? E juntando essas duas cores aí, você tem uma cor, né? Uma mica preta, né? Uma biotita aí, no caso, uma cor mais escura, tá? Mais amarronzada para preta. E a muscovita Professor, vocês conseguiram ouvir tudo? Não, Não. cortou. Gente, alguém colocou mudo, mas enfim, vamos lá. Ó, então você tem duas muscovita, né? Muscovita, ó, desculpa, você tem duas mica, né? A muscovita, que é a mica branca, e a biotita, que é a mica preta, né? A pergunta é o que difere, né, em relação à cor? É os minerais presentes aí de ferro e magnésio na biotita, né, que vai dar cores mais escuras para a gente. Então, vai dar uma cor amarronzada, uma cor preta, uma cor bem mais escura mesmo. Ao passo que a muscovita, né, ela vai me dar uma cor mais clara, né, mais amarelada,
certo? Mais rósea, às vezes, né? Que aí dá uma cor, assim, uma tonalidade mais clara mesmo, mas bem clarinha, tá? Não transparente, mais branco. Mas aí, no caso, é o alumínio que faz essa diferença. No da Não. Porque, veja, essa parte aqui, ó, você está vendo que a segunda parte da equação aqui, você tem a mesma função, ó, a mesma estrutura, certo? Ó, alumínio, Si3O10. Aqui é a mesma coisa, né? Só que os elementos externos, né? Que no caso, eu tenho aqui potássio, eu tenho os dois potássio, mas o que eu tenho aqui no meio, ó, né? Esses elementos que a gente chama de elementos, como é que eu posso dizer o nome? Tem um nome bem específico para isso. Enquanto eu vou falando aqui, talvez eu lembre. Esses elementos que vai dar a cor, entendeu? Porque se eu tirar o ferro e o magnésio, eu vou ter outro tipo de material, né? Eu vou ter uma mica, por exemplo, mais clara, né? Porque o potássio também é uma cor clara, né? Mas só que aqui eu estou somatizando esses dois minerais de cores escuras, né? Que é o magnésio e o ferro, né? Entendi. Tá? Quanto maior a quantidade, mais escura, menor, mais clara. Mais claro, tá certo? Porque o que acontece, né? Se a gente for olhar microscopicamente falando, como eu disse, a estrutura é a mesma. Só que às vezes tem uma coisa que a gente chama de substituição isomórfica. Então, algumas micas aí, né, e que são aí, no caso, né, a muscovita, a biotita, aí são materiais, são lá os silicatos, né, em formas de lâmina, né, então, de folha. Então, o que acontece? Às vezes, ó, às vezes, o que acontece? O material, na configuração dele, ele pode fazer trocas, né, com outros minerais. Ramon, é que por um momento eu acho que a internet oscilou aqui e eu não entendi, foi nada. Não, professor, o seu áudio está oscilando. O meu áudio? Seu áudio está oscilando, está indo e voltando. É verdade. Eu achei que fosse aqui. E o meu que a imagem tá embalhaçando aqui, sei lá. Embaralhando. Embaralhando, sei lá. Tá, peraí, vamos lá de novo. Tá. Professor, antes de você continuar aí, posso só fazer uma perguntinha sobre isso mesmo? Você grifou ali em cima, mica muscovita. O muscovita é aquele material da argila que é 2x1, não é isso? Dá para associar também essa associação da mica nesse 2x1? Muscovita? Dá. Então, é exatamente isso que eu estava falando da substituição isomórfica, né? O que acontece? Quando você tem aquela situação de uma argilo mineral 2:1, às vezes não tem um mineral que vai compartilhar totalmente os elétrons ali. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer conexão, ligação que tem o mineral, às vezes, com um elemento próximo, né, em termos de elétrons, né, na camada eletrônica, e ele consegue fazer essa ligação, que é o que a gente chama de substituição isomórfica. É o famoso trocar 6 por meia dúzia. Então, nessa troca de 6 por meia dúzia, eu tenho um outro mineral, mas a base é a mesma, 2:1, certo? Só que agora, o material que foi trocado, né, antes que tinha lá alumínio e potássio, agora tem potássio, ferro e magnésio, entendeu? Mas a base dele é a mesma, tá certo? Certo. Não, então, vindo de encontro para isso, a base é a mesma. Existe aqui o magnésio e o ferro. Só
só concluindo, o Luiz tinha perguntado se ele estava ainda na sala, e ele está na sala. Ele não tem áudio, mas ele está ouvindo, tá, professor? Tá certo. Então, ó, ele tem o magnésio e o ferro. Porém, quando você em cima riscou lá o muscovita, eu lembro que você falou da última aula que era 2:1. Então, se você tem uma argila de 2:1, é uma argila que não presta, é um lugar que não é legal. A gente tem que desprezar esse local. Então, Isso, eu estou associando para pegar, ideias, para puxar ideias, entendeu? De muscovita com mica mais escura, por isso Não, magnésio e o entendi. ferro. Eu não posso fazer essa associação, não. Não posso fazer essa associação. Eu entendi o que você quis dizer. Que, por exemplo, se eu tiver uma argila mineral, né, 2:1, que, no caso, né, a cor, né, no caso aí, a cor que é interessante para a gente, em termos aí de construção civil, em termos de obra de terra, seria realmente os solos, os latossolos, né? Os latossolos para a gente são muito importantes, que seria o tema da aula de hoje, né? Falar sobre os solos brasileiros, né? Que de acordo com a classificação da Embrapa, né? Da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Então, a gente vai ter lá latossolos, argissolos, tambissolos, neossolos, nitossolos, gleissolos, enfim, vários tipos de solos, né, que essas terminologias, né, vai dizer para a gente, por exemplo, que tipo de mineral está presente no horizonte de identificação. Então, por exemplo, quando você pega um solo mais velho, mais intemperizado, que é um latossolo, por exemplo, eu não consigo definir onde termina um horizonte e onde começa um outro horizonte. Não consigo, certo? Porque quando a gente vai para campo, a gente vai fazer uma análise, a gente vai perceber que os horizontes são muito próximos. Você tem que ter muita sagacidade, você tem que ter muita prática de campo para dizer, olha, aqui termina uma camada e aqui começa outra. É muito difícil no latossolo, porque é quase uma coisa só, né? Isso que define isso para a gente é a cor. Então, a cor diz muito para a gente em termos quando a gente está no campo, abriu a trincheira, né? A gente fiz isso muitas vezes na graduação, no mestrado, a gente ia para campo, abria a trincheira e fazia a classificação daquele solo ali. Então, nesse caso que você está associando a cor aí, para essa questão de um solo 2:1, ela não confere. Mas eu achei interessante essa observação. Eu tive a chance de conhecer a mica. Hoje não se usa mais a mica, né? Eu tive a chance de conhecer a mica há alguns anos atrás, aonde era usada para fazer ferro de passar roupa, né? Usava aquela, é uma pedra, é uma lâmina, são lâminas da pedra, aonde se junta, ela dá resistência. Uma sobre a outra, né? Isso. Então, eu só conhecia a mica branca, né? Não, mas existem outras cores também. Então, aí vindo de encontro a isso, quando você falou do solo 2:1, eu associei a esse muscovita e associei ao ferro e ao magnésio. Tá, não. Tá, então... Mas é importante a percepção. Tá bom. Alguém mais? Professora, questão 6. 6. Isso. Interessante. Gente, olha, eu tô quase morrendo aqui. Eu preciso ir no banheiro urgente. Eu já volto, fazer um pipizinho e já volto para responder você, Alessandra. Rapidinho, tá? Tá bom. Até vou deixar aqui na tela esse diagrama aí. E aí vai ficar interessante, dá para a gente fazer umas análises bem bacanas. Pera aí. Lava a mão aí, professor. Tá bom, pode deixar. Cadê? Não, peraí, deixa eu assistir primeiro, senão eu não vou dar conta. Pera aí, rapidinho. Luiz, se você estiver me ouvindo, clica na tela. Do lado direito, lá em cima, aparece 2 bonequinhos. Clica em cima do bonequinho, você vai saber quem é que está na sala e quem não está. Inclusive,
Inclusive, Pessoal, será que é o número 1 ou o 2? Oi? Será que ele foi fazer o número 1 ou 2? Fica tumultuando aí, a aula tá sendo gravada, pô. a aula tá gravada também. Eita. Isso vai pra internet. Ô, Humberto. Oi? Humberto? O Luiz Sou tá eu? sem áudio? O Luiz está sem áudio aqui, mas eu tô vendo, ele tá na sala. Conseguiu pela web agora. Acabou de mandar mensagem. Ah, então tá ótimo. Porque tem a Agora opção, terceira opção, às vezes ele deixou no mudo. é possível. Ô, Luiz, vê se não apertou o volume aí. Luiz, também pode ser o seguinte, tem que ir na configuração do seu telefone. Pode estar no mudo na configuração do seu telefone. E Aonde também tem que ver, hein, Humberto, que às vezes sai pelo aquele fonezinho que a gente, quando atende o telefone, e pelo alto-falante. Tem essa diferença também. É tem verdade. essa diferença também, Luiz. Se você escutou o que o Ramon falou, pode ser também no seu fone de ouvido, pode ser nas configurações do seu telefone, você vai lá em áudio e restabelece o áudio. Tô chegando. Pronto. Opa, Luiz Lopes. Entra. Põe ele aí, professor, que ele conseguiu pela web no computador dele, mas ele, pelo computador grande, ele não ouve e ele escuta pelo telefone. Agora foi. Reiniciei de novo. Estou ouvindo agora. Isso. Peraí, só vou aqui colocar a dúvida da Alessandra. Só um minutinho. Tá vendo? Nós por nós, todo mundo aí estudando. Peraí, só vou ver se ele ele me oferece essa opção, porque às vezes, quando tem muita coisa aqui aberta, ele não dá opção. Peraí, eu vou colocar aqui agora, então. Peraí. Achei. Bem aqui. Olha só, pessoal. Gente, esse aqui, né, é bem interessante. Então já vai estudando ele, que é bem possível ter alguma coisa aqui desse na prova, tá? A Alessandra que perguntou, né? Isso. Às vezes sempre tem prova minha que eu sempre questiono aqui alguma coisa, sei lá, um verdadeiro ou falso, enfim, uma coisa bem assim interessante. Mas veja só, Alessandra. Veja que a gente tem lá os... Você consegue ver a setinha? Meu mouse? Sim, professor, consigo. Perfeito, tá. Deixa eu só ver se alguém está entrando na sala aqui. Não, tá certo, tá todo mundo aqui. Então, deixa eu voltar para lá. Olha só. Eita, nesse aqui não. Cadê, gente? Aqui, ó. Então, você tem lá os minerais. Lembra sempre que, primeira coisa, a pergunta é, eu posso utilizar esse gráfico inteiro para explicar a formação dos minerais? Qualquer mineral? Não. Eu só posso utilizar esse gráfico para explicar minerais primários, tá? Rochas primárias, rochas secundárias, minerais secundários eu não utilizo. Então, veja, aqui, né, nessa coluna aqui, a gente tem os vários minerais, né, os vários silicatos. Todos esses aqui são silicatos, né? A olivina, né? Ortopiroxênio, certo? Anfibólios, aqui, ó, a biotita aqui, ó, né? Aqui o feldspato potássio, que é o troclásio, a muscovita aqui embaixo, o quartzo. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Do lado direito aqui, a gente observa que existe aqui
digamos assim, uma classificação em termos aí, no momento, né? No momento aí, no processo em que vai evoluindo esses quartos, esses silicatos. Notem que o quartzo é o último a ser formado. Antes dele vieram um monte de feldspato, de silicatos. Um monte. E o último a ser formado é o quartzo. E esse esqueminha aqui, com essa seta, diz muita coisa para a gente. Por exemplo, em termos de resistência ao intemperismo, colocar um quartzo e colocar uma olivina, a olivina que está aqui em cima, que foi a primeira a ser formada, ela é muito mais fácil de sofrer intemperismo do que o quartzo. O quartzo é mais forte, é mais resistente, tá? Isso é uma coisa, né? Então, e veja, aqui na esquerda, o que a gente tem? A concentração de silício, né, oxigênio. Então, você tem aí, nos primeiros minerais formados, eu tenho entre 45% a 52% dessa relação de silício-oxigênio. Nos minerais aí, né, intermediários, eu tenho entre 52% e 66% dessa relação de silício-oxigênio. E, por fim, lá, né, muscovite, quartzo, eu tenho uma relação de silício e oxigênio maior que 66%. Ou seja, esses materiais aqui, que tem muito mais silício, né, e oxigênio, são muito mais resistentes do que aqueles primeiros que têm pouco concentração de silício e oxigênio, tá? Então, tem a ver também com tudo isso, tá certo? Outra coisa, de novo, pH de abrasão. Ou seja, eu vou ter, então, pHs menores, né? Que são os quartzo, e o pHs maiores, que são as olivinas ali. Isso também vai mostrar, veja só, temperatura de cristalização de precipitação, ou seja, isso é tudo no momento que está sendo formado esses minerais. Então, está tudo lá no magma, aquela loucura toda, explodiu, saiu, né? Pode ter saído ou não, né, do vulcão, no processo de vulcanismo, ou ter ficado lá a quilômetros de profundidade nesse vulcão. Então, o que vai acontecer? Esse material, no processo de formação, no caso a olivina, no tempo, a temperatura dela era muito maior. Já o quartzo, vejam, ele vai diminuindo a temperatura. Isso quer dizer o quê? Que deu tempo aí, essa temperatura dele, nesse processo, é menor. É menor, sim, 800 graus Celsius, 1000 graus Celsius, entendeu? Mas é menor do que a olivina, que tem mais de 1000, 2, 3000, 5000 graus Celsius, tá certo? Então, esse gráfico aqui, só respondendo a pergunta lá, essa série aqui, ela é baseada apenas para minerais primários, tá? Os minerais secundários é baseado através desses minerais que tem aí, tá certo? Respondido? Sim, Então, entendi. Não, minerais não tá primários? respondido, não. É para minerais, no Professor? caso, primários. Só Secundários minerais não. primários. Secundários, não qual que é? se Pedindo enquadra. para Pera aí, um de cada vez. Tem alguém pedindo para entrar na sala. Alguém já entrou, foi o Marcel. Tá. Isso mesmo. Tem alguém que... a Alessandra estava falando e depois da Alessandra tem um rapaz falando. Alguém perguntou mesmo. E os secundários, qual que são? Os secundários não entram nessa lista, entendeu? E não está aí nessa lista, que são os minerais que entram, que estão depois, né? Então, por exemplo, um diorito, né? Que aí, no caso, seria rochas, né? Advindas, né? Desses minerais, ou outros minerais X, tá? Então, a princípio, eu teria... Lembra sempre, nossa fonte aí é o magma. Então, o magma ele vai ter todos os minerais. Imagina, no centro da Terra, eu tenho todos esses minerais, certo? Ferro, magnésio,
enxofre, cálcio, tudo isso. Só que ele vai ficar de uma forma diferente quando ele sai dali. E aí ele vai passando por outras transformações, que é o que a gente vai obter, então, esses minerais outros que a gente tem hoje em dia. Mas esses minerais, essa série aí, é uma série que é somente... cadê ela aqui? É uma série somente para minerais primários, tá? Os minerais secundários não entram aqui. Eles vão ser formados através da união desses minerais primários. Tá, mas professor, aqui a pergunta é a 6. Aí tá assim, o diagrama de Boyle-Gudish. Esse aí é o diagrama de Boyle? É a mesma coisa. Tá. Aí ele diz assim lá na frente, qual a correlação entre a relação do Si, deve ser silício, e O, oxigênio? Isso. Então, qual é a correlação? Aí você vai lá nessas setinhas aqui, tá vendo? Ó? Tô vendo. Qual é a resistência maior, o pH, a abrasão. Isso, por quê? Vamos lá, respondendo essa segunda parte. Quanto maior a relação de silício-oxigênio, mais resistente é esse mineral em relação ao intemperismo. Quanto maior a relação de silício-oxigênio, maior a resistência. Granítico, é isso que está escrito ali? Granítico? Isso, granítico. Aqui só tá me dizendo a base. Normalmente, os materiais aqui, ó, veja, né, que são o basáltico, o andesítico e o granítico, é onde ele está sendo formado, né? Então, por isso que eu tenho essa construção aí. Tá? É a rocha onde ele está sendo formado. Isso, quer ver, ó? Lembra lá, ó? Deixa eu ver aqui as rochas. Espera aí. Ó, aqui. Ó, se a rocha é, né, intrusiva, né, tá a profundidades ali, a quilômetros de profundidade no solo, nesse vulcão, ou vulcânicas, né, extrusivas, que forma do lado de fora. Então, por isso que eu tenho, ó, por isso que ele fala lá, né, rochas basálticas, graníticas e riólitas, né, que ele fala lá no gráfico de Boulding aqui, ó. Cadê o gráfico? Deixa eu só voltar aqui no gráfico. Aqui, ó. Isso, ó. Andesítico, isso. Basáltico, andesito e granítico, né? Onde que formado esse material aqui, ó. Tá? Então, existe essa correlação. Então, os minerais primários, né? Os silicatos primários, ele tem menos silício, né? Se a gente, aqui nessa escala aqui dos silicatos, né? Os neossilicatos têm menos, ó, olivina tem menos silício e oxigênio, e os tectosilicatos, que são os quartos, feldspato, têm mais silício e oxigênio, e são mais resistentes do que os neossilicatos. Tá? Certo. Professor. Pode falar. Então, esses minerais primários são os minerais que se encontram no interior da Terra? Isso, exatamente. Estão tudo ali. E para um processo ali de cristalização, né, dessa temperatura de cristalização, eles vão sendo formados naturalmente. Então, veja que esses minerais sempre estão sendo formados. E a partir deles, outros minerais vão ser formados. Tá? Entendi. Professor, eu perdi um pouco da explicação referente ao laivo. O laivo. Vamos lá de novo. O laivo, o que seria o laivo aí pra gente? Cadê aqui? O que é o veio de pedra? O laivo seria pra gente a mancha, a nódoa que esse mineral deixa pra gente. Então, quando você vai riscar esse mineral em algum elemento para pesquisa, né? Você vai lá no laboratório, eu quero saber quais as características, as propriedades, né? As propriedades desse mineral aí, em termos macroscópicos. Aí eu vou lá, eu vou ter a dureza, eu vou ter o traço, eu vou ter infratura, enfim, várias daquelas definições.
E o live é isso, é a nódoa, né? Que ele deixa, né? A mancha mesmo desse mineral, que é diferente da cor, que quando eu risco esse mineral numa placa de porcelana, né? E aí eu tenho então um traço, eu tenho a cor desse pó obtido aí, tá? O live é uma mancha, uma nódoa. O traço é a cor desse material. Então, a nódoa, a mancha, eu não vou ver a cor, teve uma mancha. A cor daquele traçado, quando você risca, opa, me deu uma cor, deu um traço, uma cor vermelha, deu uma cor rosa, me deu uma cor verde, me deu uma cor, enfim, amarela, né? E a mancha, né, a nódoa, né, muito bem, né, a questão aí, né, da banana, né, que sempre tem uma nódoa, né, uma manga, ou material alguma coisa que causa mancha, né? Essa é a mancha daquele mineral, que existe uma técnica para você fazer isso. Professor, sumiu o seu áudio. Sumiu o seu áudio aí no finalzinho. Tá, Glória. Você falou da nódoa, da manga. Sumiu. O que está acontecendo? Deixa eu só anotar aqui. Não, então, essa é a única diferença básica entre laivo e traço. Laivo, mancha, nódoa, e traço é a cor do material quando ele é riscado numa pedra, numa porcelana. Uma pedra não, né? Uma porcelana, uma placa de porcelana, tá? Entendi. Ah, entendi. Quando... Pode continuar, Alessandra. Entendi. É quando ocorre um risco, por exemplo, granito, quando ele se risca, ele fica uma cor estranha, digamos assim. Isso eu posso chamar de laivo? Não, isso é traço. Isso é traço. Isso Qual é a traço. diferença do... Agora eu confundi. Isso é traço. O traço é quando o traço é a cor que ele deixa, tá? Ah, entendi. O laivo não. É um sinal, né, que essa substância, esse mineral, ele deixa uma marca, Fica ali uma mancha. Porque, por exemplo, depois que, vamos supor, que você faz esse riscado, ele vai sair a cor, mas vai deixar a mancha. Essa mancha é o laivo, entendeu? Quando aí você vai, entendi. ele fica né, ele fica ali que é quase, é isso, ele deixa É como se fosse uma cicatriz, um machucado. Exato, pronto, exato, é ótima definição. Melhor, fica aí. Ficou mais interessante assim. Muito bem. Gostei. Algo mais, gente? Ixi, eu ia começar a matéria nova, mas nem vou mais. Então, vou tirar a dúvida de vocês. Mas professor, o Alan perguntou sobre a prova. Então, pessoal, a prova vai ser aquele mesmo esquema, vai estar lá disponível, né, a partir de terça-feira que vem, né, mesmo sabendo que terça-feira é feriado, mas vai estar lá a prova. Vou ter lá 48 horas para fazer essa prova, né? Mas é de segunda-feira. Ah, também. A segunda-feira vai estar lá, na segunda, dia 20. Tá? Então, E dia hoje 20 já é hoje, hoje. Pode falar. Dia 20 vai ser 48 horas também? Todas as provas, gente. Professor, uma pergunta. A partir do momento que eu iniciar a prova, vai ser 48 horas ou não? É só antes de eu iniciar que vai estar esse horário? Não, por exemplo, ó, vai estar disponível lá às 7 horas da noite. Perfeito? Certo. Beleza. 7 Sim. horas da noite vai estar lá. Se você Aí fez se eu iniciar. Se você iniciar depois das 7, vai estar lá ainda. Se você ensinar no dia Certo. seguinte, Qual seria da a tarde, professor? vai estar lá. Entendeu? Não, professor, a pergunta dela foi a seguinte: ela inicia na segunda-feira às 7 horas. Como é Isso. 48 horas, nós temos dia e noite da segunda, dia e noite da terça, que é 12, 24, 36, 48. Ela quer saber se ela inicia na segunda e ela pode terminar
na terça-feira, às 7 horas da noite. Não, vai estar disponível a prova lá. Agora, eu não sei como é que fica, se a partir se você A faz duração da prova. se você desligar, se você desligar, eu não sei como é que fica essa questão Certo? de... Porque senão, quando Entendeu, faz Alexandre? metade agora entendi. Eu queria Eu não sei saber a se duração você- da prova. Se você desligar, pode correr o risco de padrão Anhanguera, você não poder entrar novamente. Aí É eu verdade. posso te informar. Então, é preferível que vocês façam a prova no horário de aula. Então, como eu Vai falei, vou ficar lá finalizar. na segunda-feira para a prova de mecânica dos solos. Vou ficar lá disponível até mais ou menos 10 para as 8 para tirar dúvidas referente ao processo da prova, né? Não a prova em si. Não vou tirar dúvida de prova. Sabe? Vou tirar... Ou seja, Se você tiver ou alguma seja, dúvida, se a prova- tá conseguindo entrar, igual o Luiz estava com um processo, uma dificuldade de acessar a nossa aula agora de hoje. É nesse sentido. Mas agora, sobre a entendi. prova, professor, estou em dúvida aqui, o que eu tenho É que como usar? se fosse suporte, digamos assim, né? Entendeu? Mas a prova é bem legal. Acabei de fazer ela hoje. Professor, Oi. no caso, vamos dizer assim, a prova vai estar lá no AVA, é só eu responder como se fosse as próprias questões do AVA e já enviar, né? É. Exatamente. Tá, entendi. Aí você faz, já vai enviando e tal, e já vai ter uma noção. Eu acho que não sei se vai ter, acho que não vai ter resposta, porque senão fica fácil, né? Você vai falar assim, vai ter uma resposta imediata. Então, Não, mas o professor, eu acho que essa parte seria interessante, porque assim, semestre passado nós não conseguimos fazer a revisão da prova. Não, Então, esse semestre eu gostaria que as provas que eu já fazia online, que já tivesse a resposta para eu poder revisar o que foi que eu errei e o que eu tenho que estudar, porque assim, como vai ser online, eu acho que é até mais fácil de ter essa revisão, porque eu já vou enviar, no dia seguinte já tenho já essa resposta já com o que eu errei e o que eu acertei. Então, a revisão, ela vai ser posta após o término dessas 48 horas. É isso. Não vai ser na hora que você terminar a prova, vai ser na hora que terminar o processo das 48 horas. É isso. Então, Aí vai estar lá postado uma cópia da prova com as respostas, é isso? Ou não? Eu acho que vai ser isso. Ou pelo menos só a revisão. Só as respostas. E a gente vai poder responder uma vez só. Não pode voltar e responder de novo. Não. Tentativa é uma Então, só. eu acredito que, por exemplo, as perguntas do AVA, a gente pode sair, depois voltar e continuar. Não, Né? esquece. A prova dele não vai ser AVA. A prova dele é sobre a matéria que ele deu. Não, Humberto. Por exemplo, as questões do AVA que a gente tem. Se a gente sair, a gente volta para o mesmo Ela quer processo. dizer assim, Humberto, você começou, não conseguiu terminar, você saiu, depois você voltou e você continua. Isso. Entendi, mas Sim. Seria eu ótimo. acho isso arriscado. Eu acho isso arriscado com relação a Anhanguera. Entende? Como é a primeira vez que nós... Tá indignado. Mas com eu acho que relação vai dar a Anhanguera, certo, sim, Humberto. eu tenho o pé atrás, entende? Acho que sim, penso que não. Porque, de repente, a gente pode fazer... a gente pode... Porque a do Vinícius lá deu para fazer. Eu deixei de responder depois que eu fui responder. Não, tudo bem, mas foi... Você pode confiar nessa situação? Eu, particularmente, não confio. Né? Se der errado, é se der complicado. errado, Se der errado, já é. Você vai chorar para quem? Você vai Então, falar, pô, Zé, gente, faz o não deu. seguinte. Não, gente, faz o seguinte. Deu o dia da prova, deu a hora. Bora todo mundo fazer que é mais fácil. Eu acho. Eu apoio. Né? Bem mais fácil. Tá bem. Concordo. Faz todo mundo junto, né? Assim, cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo. Que isso? Né? Fica aguardando as respostas aí no grupo aí. Cuidado, hein, gente? É, com as professor, respostas, já manda as respostas para nós. Ó. Vocês podem se enganar, hein? Cuidado. Você pode se enganar, porque o professor também pode ser pilantra e colocar as provas diferentes. Não tem jeito. Professor, vai ser uma prova igual para todo mundo? Até Oi? tem jeito, professor, de colocar Vai ser uma prova igual para todo mundo? Dessa vez não dá, né? normal, Você se fazer a tivesse versão. sala de aula. Eu sei, mas vai ser uma prova só?
Ou vai ter vários modelos? Não sei. Isso eu não posso te Ah, falar. que não sabe, professor. Você que aplicou, mano. Ô, professor, pergunta, vai ser 15 questões ou só vai ser 10? São 10 questões valendo 100 10 pontos cada questões. um. 10 questões. Alternativa. Todas múltipla escolha. Ai, maravilhoso. Qual letra você Muito gosta lindo. mais, professor? Tá bom, gente? Qual é a letra que você gosta mais? L de J Luiz. de Julião. Também. Tá bom? Bom, então, Tá bom, professor, estudem obrigada. direitinho, vai ser tranquila a prova. Dessa é de segunda. Essa Tá? prova não pode voltar, professor? Oi? Não é lei de Deus? Ela não pode voltar hoje, já não? Não entendi. Não é lei de Deus? Pode ser também. Oi, de esperança. Verdade. Mas estuda, gente. Vocês estão bem aí, vocês estão pegar o material, ler bastante aí, tá? Não se preocupe, não. O que o senhor aplicou ou em cima do AVA? Pode estudar o material que eu dei. Todo o material aí, tá? Nesse primeiro momento. Pode ficar seguros quanto a isso. Não vai cair nada assim de extraordinário, não. Vai estar tudo dentro lá do que eu passei. Tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Tá certo? E aí vai essa semana, pode mandar dúvidas se estiverem em algum momento aí, tá? Pode mandar dúvida no dia da prova? No dia da Não. prova. Só suporte, né, professor? Só suporte. Eu vou estar lá até umas 10 para. Eu não sei, eu acho que vocês têm outra disciplina. Vocês têm outra disciplina no mesmo dia, não, né? Não. Não. Não, né? Ah, tá. Então tá. Mas vocês vão ter prova a semana toda, no caso, todos os dias? Sim. Todos os dias. Todos os Sim. dias? Nossa. Sim. É porque tem disciplina que é EAD, né? EAD não é agora, é só no final, né? Ah, Não, então eu não tenho sei. uma. Eu tenho uma EAD. Ah, tá. Mas é todos os dias. Eu tenho justamente na sexta-feira. O pessoal tem prova segunda, terça, quarta e quinta. E eu vou ter na sexta também. Eu tenho segunda, terça e sexta. Amor, pode deixar a Júlia dormir já? Eita porra, Marcel. O áudio tá aberto. Ah, desculpa aí. Bom, gente, então ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta com a prova, estuda direitinho, ó. Vocês vão ir bem, tá? Ó, pessoal, só um comentário só. A única parte ruim dessa prova aí Ah, pessoal, vai ser que só que não me mandou o não pode- material, pode mandar para mim as atividades lá para eu lançar, viu, gente? Por favor, ainda essa semana, se possível. Tá bom? Não esquece, não. Ô, professor, Sim. eu ia perguntar uma coisa. É que tem, né, no AVA lá, pra pedir uns livrinhos, né? Daí eu pedi todos os livros, falou que ia chegar dia 4 de abril. E agora, para retirar esses livros? Na biblioteca? Os livros da faculdade. Pode crer, eu também pedi. Como vai tirar esses livrinhos agora? Como assim? Não entendi. Era para tirar dia 4. Os livrinhos que da nem unidade, lá no lá, AVA, das tem matérias. cada matéria. Nós pedimos, daí não tem como retirar mais, né? Aí a faculdade tá fechada. Peraí, não tô entendendo, gente. O que vocês pediram? Eles Vocês pediram compraram o livro. Ah, vocês compraram. Ah, entendi. Isso. Entendi. Tá, e aí... Aí, valeu, hein? Você é zica mesmo. Chegar aí, Explica. E aí, o que ia acontece? chegar entre dia 4 a dia 6 de abril. Agora eu não sei como faz pra retirar. Mas já tá lá na faculdade? Você sabe se já tá lá? Então, Já não tem porque como era, saber. Tem que ir lá. tipo, a remessa. Não, porque lá no papel a remessa que eu pedia ia chegar entre dia 4 a dia 6 de abril. Nós pedimos mas tudo junto, pode crer. Mas Mas acredito que tenha atrasado. Tá fechada a faculdade? Mas não, a gente, mas solução liga para lá
e verifica direitinho. Talvez já tenha chegado, e depois vocês pegam, sei lá, com um aplicativo Professor, de não, transporte, professor, vocês podem ir lá. não precisa nem ter esse estresse aí. O livro era para chegar no dia 4, nós estamos no dia 14, então se o livro chegou ou não, não tem ninguém para entregar. Estuda pelo AVA, se for o caso. Abre o AVA e abre a apostila no AVA. É só a seção 1 e 2. Então, para não correr Unidade 1 e risco, 2. é unidade 1 e 2, para não ficar sem material. Aproveita lá no AVA, tem as 2 aulas que você postou, tanto de ontem, né, de solo, quanto de hoje, de mineralogia. Acabei de ver aqui, elas ainda estão aqui no AVA, então dá para seguir. E só uma dica, né, esquece as perguntas e respostas do AVA e fixa só no que o professor passou, que aí vai ser sucesso total. Vai ser mesmo. Mas não deixa de ver o vezes AVA, seja porque às com- vezes tem algumas coisas ali que você pega, opa, pera, se complementa na sua resposta, complementa no seu entendimento. Não tem nada, professor. Não tem nada. É Tem sim. muito pouco. Muito pouco. É o caso da nódoa, é o caso do. É o que eu te falei, eu estou associando Ele tá falando algumas que tá coisas da gravando. vida. Bom, mas é real. Eu estou associando algumas coisas da vida comum, como nódoa de banana, de manga, para saber que é os veios da árvore ou da pedra, que é o live. Que a Sandra falou muito bem, que foi a cicatriz. Eu achei ótima definição. Era isso que eu queria falar. Ela falou com a cicatriz que foi perfeito. Fica mais fácil. Né? Jovens do meu Brasil Baronil, um beijo, abraço e um queijo. Nos vemos semana que vem. Estude direitinho. Bom final de semana. Aproveite o feriado também. Que tá vindo, tá? E pode mandar a lista, aí, a lista das atividades que vocês não fizeram, tá? Alguém não fez ainda, pode mandar ainda. Semana que vem, é sexta, professor. Você até sexta. Você, Alan, tem mais alguém? Acho que é. Sexta-feira. O Robertinho tem o dó dele, hein? Ele pega na segunda, ele pega na terça, ele pega na sexta. Eu tenho o dó dele, hein? Robertinho, você é um cara de sorte, cara. Então... Eu não pego na segunda. Não. Só terça e sexta. Só terça e sexta. Tá mas certo. mesmo assim, obrigado. Imagina, gente, ó. Então, nos encontramos até semana que vem, alguns e outros até sexta. Bons estudos, tá? Fique em casa. E a gente vai ficar aqui trabalhando aí para fazer um trabalho de joia para vocês. Tá bom? Beleza. Obrigada. Até mais, gente. O canal. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Até mais.